Bom, a minha lista eu fiz, sou mais pragmático do que a Roberta, então eu separei 10 filmes brasileiros e 5 produções internacionais, mas a minha ideia era pegar um de cada festival, né, dos filmes brasileiros, para a gente poder fazer um passeio por outras mostras, além dessas que a Roberta mencionou, da Cinemateca Pernambucana, que ela cobriu praticamente inteira. Então, não vou falar tanto dos filmes, porque a minha ideia é fazer umas menções aos outros filmes desse mesmo festival, mas eu vou sempre falar um pouco sobre o tema deles, né? Eu começo falando daquele que, assim, se eu pudesse escolher um melhor filme brasileiro desse ano, seria ele, que é o Cabeça de Negro, do Del Cardoso. Ele foi para a Mostra Tiradentes, e a versão presencial em janeiro, né, que ainda não existia a apostila de cinema, e a gente assistiu no Mostra Tiradentes São Paulo, que teve em setembro. Ele é um filme, assim, sem querer traçar comparações, né, mas assim, o melhor filme de 2018, para mim, que foi o Infiltrado na Clã, e o de 2019, que foi o Parasita, tem justamente essa mesma esse mesmo objetivo do Cabeça de Negro, que é tocar em temas da sociedade com uma narrativa um pouco mais clássica, trazendo alguns elementos mais contemporâneos, ou de montagem, ou umas viradas de roteiro. Então, o Cabeça de Negro ele usa esse expediente parecido. Ele tem um contexto de produção em que a equipe se reuniu para fazer as leituras em 2019 e houve o assassinato da Marielle Franco durante a pré-produção do filme, ali com o elenco reunido. Então, eles fizeram umas alterações na história e também na forma deles interpretarem, que fez toda a diferença no produto final do Cabeça de Negro. E da Mostra Tiradentes, eu gostaria de mencionar também O Canto dos Ossos e o Mulheres e Espírito, que são 2 filmes. Todos eles, né, a gente vai linkar eles, todos eles têm texto lá na apostila de cinema. A gente vai fazer uma lista completa. Meu segundo filme foi o que dividiu as atenções ali no Festival de Gramado com o Animal Amarelo, que foi um destaque da Roberta, que é o King Kong e Assunção, do Camilo Cavalcante. Ele acabou vencendo o melhor filme, e o Animal Amarelo venceu outros prêmios importantes. É um filme que já fala da ancestralidade, mas dentro da América Latina. É um matador de aluguel, andarilho, que ele está seria o último trabalho dele, então ele está circulando ali pelo interior ali da América do Sul, e ele está lidando com os próprios fantasmas que ele construiu, né? A gente tem um território forjado em muita morte, em muito sangue, né? Então a gente tem essa ideia de o nosso passado, o nosso presente é muito violento, né? Então a gente tem esses demônios que circulam ali, que parece que não mudam muito, né? A sociedade reinventa esses próprios demônios. Então, King Kong e Assunção vai muito nesse sentido. Acho que pelo que o Jorge... Eu não vi o filme, né? Não consegui ver o filme. Mas pelo que o Jorge está falando, é um filme que me parece bem a pegada do Los Conductos, que eu já citei na minha lista. E só para lembrar que a gente vai dar um curso sobre sociedade e cinema na NC Curadorias, né? E a gente vai tratar de alguns desses filmes que estão aqui nessa lista
E acho que os que não tiverem na lista, o link já está lá disponível na NC Curadorias. Vocês podem dar uma olhada, a gente vai disponibilizar ao final aqui desse A gente vídeo. deixa na descrição do vídeo também, do podcast, o link, Isso. né? Vocês Já podem tem dar uma inscrições olhada. abertas, né, Roberto? Já está com a inscrição aberta, mas assim, o que está nessa lista e não aparecer na lista de lá vai, de alguma maneira, entrar no nosso discurso, acho que para a construção do curso e durante o curso também. Uma das novidades da apostila 2021 que a gente tem para dividir para vocês. E outro filme assim, muito importante no ano, né, que eu vi no Olhar de Cinema, é o Entre Nós Talvez Estejam Multidões. É de dois diretores, o Pedro Maia de Brito e o Ayano Benfica. Eles, nos primeiros dias da apostila, alguns curtas deles fizeram parte da nossa programação, porque eles estavam participando da Mostra Lona, que tinha, né, o objetivo da mostra é debater a questão da moradia urbana e rural também, né, em alguns casos. Então, esse é o primeiro longa deles. Eles fizeram curtas muito fortes, Na Missão com Cadu, que tem texto da Roberta. Então, eles fizeram um longa, e também esse filme ele simboliza um pouco os bons filmes que a gente assistiu da Embaúba, filmes tanto os lançados em 2020, como o serviço de streaming que ela abriu, que a gente pôde assistir vários. Então, esse filme ele marcou uma transição na filmografia desses diretores e também uma maturidade ali da Embaúba. Mas dentro do Olhar de Cinema tiveram outros grandes filmes. Eu destaco também o Índio Cor-de-Rosa contra a Fera Invisível, que é um documentário que tem uma montagem muito interessante do Tiago Carvalho, que ele usa as falas do médico sanitarista, do Noel Nuttels, dos anos 60, com as imagens que ele produziu da década de 30, 40 e 50. Ele faz uma dupla composição de imagem de arquivo, né, que também é um tipo de obra, né, Roberta, que cada vez mais está ganhando força, você ressignificar arquivos, né, pessoais ou históricos, né? Bom, então acho que vale uma menção a um dos nossos parceiros, que é a Bombozilla. A gente cobriu a série Na Fila do SUS, né? Alguns textos são meus e outros do Jorge, e que também eles se utilizam bastante nos outros filmes, né? É uma plataforma que tem filmes documentais de vários países, e eles têm um recorte temático. A gente recomenda que vocês deem uma olhada na plataforma mesmo, para ir escolhendo por onde vocês vão. Mas a série é uma série que ela inicia o percurso com a ideia de ser uma série sobre o SUS, né? Feito com uma das médicas do SUS, ele é feito por uma das médicas do SUS. E só que aí no meio da série começa a Covid. Então eles são pegos de surpresa e incorporam a narrativa documental deles. Isso, mas é interessante, o que eu quero linkar aqui na fila do SUS é justamente essa maneira de se reaproveitar falas e conteúdos, né? Que é uma coisa que a Bombozilla faz com uma certa, até por necessidade mesmo de construção narrativa, né? Aproveitar conteúdos de outras pessoas, né? Eles, na verdade, eles transitam pela América Latina, trazendo conteúdos de outros cineastas. Então, acho isso bastante interessante de pontuar aqui para esse ano de cobertura aí. Bom, então, continuando em cima dos festivais, né, dos panoramas de festivais, eu coloquei na lista o A Ponta para a Fé. Eu achei um filme muito pouco visto, né? Ele passou no Festival Aruanda. Ele é dirigido pela Kaline Almeida. O Festival Aruanda ele aconteceu junto com o Cine Ceará, com o Festival de Brasília. Então, apesar de ter sido gratuito, ele ficou ali um pouco no congestionamento. E tinham outros filmes, né? Tinham 3 filmes da Mostra São Paulo que passaram no Aruanda, todos muito bons. A seleção do festival, que é lá de João Pessoa, foi uma seleção muito boa, e inclusive todas as melodias de Marco Abujanra também, que eu destaco. Mas esse filme ele usa muito bem o silêncio. Ele é uma narrativa ficcional que fala também fala de território, mas fala assim do espaço da casa como território, né? Dessa coisa do homem e da mulher, né? Do casal ali
e aquelas convenções engessadas, né? E, ao mesmo tempo, a protagonista ela faz uma espécie de uma articulação comunitária ali, porque aquela comunidade está correndo o risco de ser retirada, né? De desocupação à força. Então, tem toda é uma narrativa muito bonita, assim, tem um pouco de música, usa a música e a música com uma coisa mais ritualística, religiosa, como narrativa em alguns momentos, 3 ou 4 momentos, mas o restante do tempo usa muito o silêncio, então usa muitas intenções. Eu achei um filme muito bonito e foi muito pouco visto. Em cima também dessa coisa mais performática, mas aí dentro da corporalidade eu destaco o Cavalo, do Rafael Barbosa, foi assistido no Ecrã, que teve outros grandes filmes, o Sertânia, do Geraldo Sarno, que muita gente colocou aí como grande filme brasileiro do ano. Não é exagero quem considera um filme muito bonito. O Sofá, do Bruno Safadi, que trouxe ali atores globais, Ingrid Guimarães, o Shea Suede, como protagonistas de um filme ultra experimental, ali, uma narrativa muito alternativa. Mas o Cavalo se destacou ali também, ele veio de Tiradentes, ele passou por vários festivais depois. É um filme que transita muito bem por festivais, porque ele tem a questão do documental, ele tem a questão da corporalidade, ele contempla um leque de questões muito grande. Então, também um filme, é aquele cinema brasileiro, o novo, né, que a gente chama aí de novo cinema brasileiro contemporâneo. A gente ainda está esperando, né, Roberto, uma definição aí talvez mais, sei lá, mais unificada do que é isso que a gente está presenciando nos últimos anos, mas o Cavalo com certeza é um grande representante. Outro filme brasileiro, aí para a Mostra São Paulo, que vai dominar a lista dos internacionais, vocês vão ver, mas eu destaco Chico Rei Entre Nós, que é um documentário mais assumido da Joyce Prado. A Joyce Prado inaugurou o setor de entrevistas por escrito lá da Apostila de Cinema, justamente com Chico Rei Entre Nós. A Mostra São Paulo, além dos filmes que a Roberta falou, Filho de Boi, Valentina, também teve o Livro dos Prazeres, da Marcela Lorde, que adapta a obra da Clarice Lispector, atualiza a narrativa, que também é muito bom. Mas Chico Rei Entre Nós, ele vai falar de ancestralidade, ele vai falar da história do negro no Brasil, mas com uma linguagem assim que além de trazer o que seria o legado do Chico Rei hoje, não apenas nas cidades históricas de Minas, mas também em São Paulo, que é o território da diretora. Então, quer dizer, tem essa questão de autoria dentro de uma obra assumidamente documental. Ela usa justamente o início do filme usa muito essa narrativa da figura fantástica, do que seria uma personagem que parece até que não existiu de tantos feitos que ela conseguiu, como uma abordagem curiosa para falar sobre o apagamento dessas figuras históricas, né? Então, quer dizer, ela traz uma quantidade de abordagem muito plural para o filme, e se você assistir, ele flui como um documentário mais tradicional. Isso que é interessante. Então, quer dizer, ela faz essas abordagens ali um pouco nas entrelinhas, um pouco na montagem. Então, o filme ganhou prêmios na Mostra São Paulo, merecidamente. Então, o da Mostra São Paulo é o que eu destaco, o Chico Rei Entre Nós. O Cine Ceará também teve grandes filmes brasileiros, muito interessantes. A Morte Habita a Noite, que adapta, faz uma versão brasileira do que seria uma narrativa do Charles do Bukowski. Mas eu destaco O Nazinho Olhai por Nós, um documentário muito, muito duro, que fala sobre o sistema carcerário. A gente viu alguns curtas no Festival de Taguatinga que falam do sistema carcerário brasileiro. Um debate esquecido, né? A gente está numa situação de pandemia que eles, teoricamente, deveriam ser grupo prioritário por conta do confinamento, e isso está tentando ser negado pelo governo federal. Eles foram colocados e depois retirados, né? E assim, como a gente está vivendo num regime que a justiça está tendo que atuar, ela está achando que está tentando regular as instituições que estão completamente falidas, provavelmente vai ter alguma decisão judicial quando começar o programa de vacinação que os inclua de novo.
Mas ele é dirigido pelo Belisário Franco, que está fazendo documentários muito humanizados, muito humanistas. Ele fez o Paradoxo da Democracia, que a Roberta viu, se eu não me engano, né, no Festival do Rio de 2019. Então, quer dizer, é um destaque também no mês que as pessoas já estavam até um pouco cansadas de tantos festivais e talvez ele foi pouco visto, mas eu acredito que o Nazinho Olha por Nós vai transitar por outros festivais, aí, pelo menos no primeiro semestre de 2021. Do Cine Ceará também destaca um curta muito interessante, que é o Cinco Estrelas, que é com a Luciana Paz e com a Gilda Nomassi, são duas grandes atrizes, e é como se fosse um prequel de que seria um longa chamado As Sete Pecadoras. Parece um pouco aqueles trailers falsos do Grindhouse, do Tarantino. Então, quer dizer, são duas atrizes que sempre se destacaram no cinema nacional e talvez elas consigam agora, com o Fernando Sanches, que é o diretor, um grande papel, às vezes um filme que vá mais para o popular, né? Talvez um fenômeno ali pontual, como foi o Bacurau. Eu aposto muito nesse projeto como um longa no futuro, gostei muito do curta. Então, assim, seguindo freneticamente na lista, que são muitos, o É Tudo Verdade também teve bons documentários, inclusive o vencedor, o Libelou Abaixo da Democracia, do Diógenes Muniz, é um bom documentário, mas eu destaco um que, além de trazer questões que a gente que se relacionam com nosso tipo de leitura de cinema, ele também está disponível na Globoplay já. Então, quem é assinante, ele ficou um tempo gratuito, né? Então, como todo mundo está sempre circulando pela Globoplay, porque tem conteúdo gratuito, às vezes ele entra, às vezes ele sai, eu indico muito Fico Te Devendo Uma Carta do Brasil, que é da Carol Benjamin. Ela é sobrinha do Cid Benjamin. Ela conta a história de 3 gerações da família dela, da avó, do pai e dela mesma. Então, tem toda essa ruptura que a gente teve de visão política dessa década que passou, da década de 10, né? Os movimentos de 2013, a gente teve pessoas que mudaram um pouco a sua opinião política, né? Às vezes de um viés mais crítico, se tornou talvez antipolítica. Então, o pai dela uma figura muito importante no documentário, inclusive a ausência dele é um ato político em determinado momento do filme. Então, vale muito a pena para quem está vivendo, né, como boa parte de nós, essa polarização na nossa própria casa, muitas vezes, né? Então, é um filme que a Carol Benjamin divide um pouco disso. Ela fala da história da família dela, mas também fala um pouco do presente. Eu acho muito interessante. O nono destaque brasileiro e o último longa, né? Eu destaquei um curta, do Festival de Brasília. Espero que este te encontre, que estejas bem, da Natara Ney. É um filme assim, belíssimo, fala de fotografia. Então, vamos dizer assim, é um tema, né? Eu espero que a Roberta tenha acesso ao filme em breve, porque é da Embaúba Filmes também, porque ela faz um passeio. É um filme lindo, assim, porque ela acha na feira que tem ali na Praça, na Praça 15, aquela feira de Que fica antiguidades ali embaixo do Rio. do viaduto, né? Ele ficava ali. Adulto, então ela acha umas cartas, né, de um casal, e ela procura a origem, né, viaja para outros estados para descobrir o que aconteceu. E assim, é incrível. O final do filme é de emocionar, assim, talvez seja um dos filmes mais emocionantes do ano. Ele ficou disponível, foi transmitido pelo Canal Brasil, né, durante o Festival de Brasília. Então, espero também que a gente tenha acesso por outros meios aí durante 2021, porque é um filme também que merece ser mais assistido. E os curtas, assim, a gente viu muitos curtas, né, Roberta? Assim, a gente tem texto de quase 500 curtas lá no... Então, assim, falar de curta é muito difícil. Eu separei mas vou citar vários rapidamente, mas, assim, O Deserto Estrangeiro, do Davi Preto, que é com a Isabel Zoá, também, que ela ganhou prêmio em Gramado por esse curta. Ela ganhou a melhor atriz de curta e de longa pelo Animal Amarelo e pelo Deserto Estrangeiro. É um filme incrível, é uma produção incrível.
Mas, assim, dentro mesmo de Gramado, teve, na Mostra Gaúcha, um filme também, Fragmentos ao Vento, 1945, que é uma produção espetacular, poderia muito bem ser um longa-metragem do Ulisses Camota. A gente teve, passeando por Taguatinga, Filhas de Lavadeiras, da Edileuza Penha de Souza, pelo ecrã, o Pataqui, da Everlane Moraes. Vale a gente mencionar a Mostra Zona Norte, teve vários curtas, mas o Grávida de Mim Mesma, da Samara Costa, impressionou muito a gente. Entre os antigos do Festival Taguatinga, o Sérgio do Amaro, da Marina Ponte, o Festival de Cinema do Meio do Mundo, que a gente ainda não citou aqui, teve o pessoal do Cinema Instantâneo, o Remoinho, do Thiago Aneves, eu destaco também, o Barque o Rio, que também ganhou muitos prêmios em Gramado, do Bernardo, a Bia Linder, as Constituintes de 88, do Gregory Baltz, que também é um realizador aqui do Rio, que usa muito bem as imagens de arquivo, né? Ele passou no É Tudo Verdade, e também no Cine Ouro Preto, que também teve grandes filmes, inclusive um longa chamado Ellen, com a Marcela Cartaz, também, que merece ser mais assistido. Um outro filme também, José Aparecido, o Maior Mineiro do Mundo, também um longa que também merece ser assistido. E da Mostra Outro Rio, o Saudades da Amélia, do Gaboroto, é um rapaz que estuda cinema na UF, que tem um canal no YouTube de receita. Eu acho que também é uma tendência do audiovisual, desse audiovisual do YouTube também começar a migrar para festivais, porque a gente também tem ali realizadores que fazem um conteúdo que transita entre, né, Roberta, transita entre uma linguagem, é um vlog, mas não chega a ser jornalístico, então também tem uma tendência, porque também é um conteúdo roteirizado, então também é um produto audiovisual interessante, que eu acho que, conforme os anos forem passando, a gente vai ver começar a convergir esses conteúdos, a gente começar a ter uma zona cinzenta entre o que é o audiovisual de festival, o que é o audiovisual que você assiste como se fosse um filme, e uma obra que você assiste ali, até porque a plataforma é igual, né? A ferramenta é igual. Assim, para montar uma lista internacional com 5 filmes, a dificuldade foi ainda maior, porque assim, eu escolhi um recorte territorial, então eu escolhi um de cada continente, claro, dividindo a América entre a América Latina e a América Inglesa, que a gente chama lá na apostila. Mas, assim, eu citei mais de 30 filmes brasileiros e vou citar aqui mais ou menos uns 30 internacionais, porque foi muita coisa boa. A gente viu aí nos números que a gente passeou aí por dezenas de países e, assim, assim, você escolher um filme da Ásia é muito difícil, porque é incomparável você comparar o cinema do Irã com o cinema da China, é algo completamente sem sentido, né? Então, assim, eu destaquei o Apenas Mortais, que é um filme que eu vi na Mostra São Paulo, que eu achei espetacular, mas inclusive tem entrevista com o realizador lá publicada, mas tem o Dias de Tsai Ming Liang, que quase virou representante da Ásia, mas com certeza vai figurar na lista de muitas pessoas, então eu quis reservar o espaço de destaque para Apenas Mortais, mas assim, o Coronation, do Ai Weiwei, que ele fez no início do confinamento lá em Wuhan, Crônica do Espaço, que é um filme indiano que a gente viu no Olhar de Cinema, Revolução Lavanderia, que eu achei incrível, que é um filme que fala um pouco de filosofia, antropologia do Japão, mas é um filme de Singapura, que passou no ecrã, uma animação muito bonita, chamada Canção Sem Voz, japonesa, do Festival de Cinema do Meio do Mundo, e dois assim incríveis, que fala dessas áreas fronteiriças de imigração. São dois documentários muito fortes, que é o Pão Amargo, do Abbas Fadel, que é do Líbano, e que é do É Tudo Verdade, e o Êxodos, que é do Bahman Kiarostami, o filho do Abbas Kiarostami, que é um filme iraniano que passou na Ecofalante. Eu até pensei que ele ia circular por outros festivais internacionais, porque a Ecofalante tem um recorte muito específico, tá? É uma mostra que a gente citou pouco aqui, justamente porque ela tem um recorte específico, e assim, esse filme do filho do Abbas Kiarostami é incrível. Assim, ele fez entrevistas ali na fronteira do Afeganistão com o Irã, então vale muito a pena assistir. Da África, eu indiquei o grande vencedor da Mostra São Paulo, que é um filme nigeriano chamado Eimof, aí eu não sei pronunciar tão bem, Esse é Meu Desejo, o subtítulo dele,
que é de dois irmãos, o Ari e o Shuko Essiri. Também espetacular o filme, tem texto lá na apostila. Muita gente não assistiu durante a Mostra de São Paulo, mas quando ele foi escolhido do júri, passou na repescagem, então a gente teve a oportunidade, né, de quem não assistiu, não estava no radar de muita gente, quando a gente assistiu, muita gente ficou muito bem impressionado. Da América Latina, é muito difícil, né, porque a gente tem uma predileção pelos filmes da América Latina, e assim, e um filme me impressionou muito, foram vários, né, mas o que me impressionou mais pela narrativa e como ele foi muito criticado por outras pessoas que assistiram, que talvez não se importaram em procurar saber qual era o simbolismo que estava sendo mostrado, ou então achou que como aquilo não funcionou para a pessoa, isso não faria diferença para o juízo de valor que deu do filme, que é o Panquiaco. É um filme do Panamá, da Ana Helena Terreira. É um antropólogo que mora na Europa. Ele, né, com saudade do Panamá, ele trabalha como... ele interpreta, né, a primeira fase ele é ficcional, ele interpreta um profissional embarcado, né, que trabalha num navio mercante, e ele, com saudade do Panamá, ele volta. E aí, quando ele chega no Panamá, ele é um antropólogo, só que tem todo um simbolismo de elementos ali da história do país, né? Que, obviamente, por se tratar de América Latina, é uma história de muita luta, de muito sofrimento com os povos originários. Então, ele tem uns aditivos ali performáticos que tornam o filme um pouco confuso pela provocação, mas é uma narrativa incrível. Então, eu destacaria esse filme, mas a gente tem Responsabilidade Empresarial, que é um filme que passou no Olhar de Cinema da Argentina, um documentário fortíssimo que o diretor, o Jonathan Perel, estacionava o carro na porta de empresas, né, de indústrias, de fábricas, de montadores de carro que apoiaram o regime militar, a ditadura militar argentina, e lia o trecho da Comissão da Verdade da Argentina que se relacionava àquelas empresas e aos diretores, né, o que foi feito. Inclusive, alguns foram lugares que levavam... os funcionários eram presos, torturados na própria empresa, né, com o apoio dos donos das empresas. Da Argentina também tem o Mamãe, 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 da Sol Berruezo Pichon Riviere, que é o primeiro filme dela também, o primeiro longa excepcional. Tem o Agente Duplo, que também está na Globoplay, que é um documentário chileno que vai representar o Chile no Oscar, da Maite Alberdi, que fala da terceira idade. Tem um representante da Venezuela, que a gente viu no Cine Ceará Era Uma Vez, na Venezuela, que apesar de ter uma leitura diferente da situação da Venezuela, é muito bem fundamentado, muito bem argumentado. O A Meia Voz também, que é o cubano, que foi vencedor do Cine Ceará, também é um filme incrível, que fala da amizade de duas realizadoras. Elas também fazem um documentário em cima de correspondências, né, mensagens que elas mandaram umas para as outras, sobre essa frustração delas terem saído de Cuba, terem estudado na Escola de Cinema de Cuba, achando que elas iam conseguir um grande mercado fora dali, e viver essa frustração de na Europa, ser uma imigrante. Então, é um filme muito interessante. E aí, assim, eu encerro a América Latina e passo para o outro lado da América, né, os norte, né, os nossos líderes do norte. E eu destaco Welcome to Chechnya, do David France, que é um documentário também da Mostra São Paulo impressionante, que fala sobre a perseguição aos homossexuais na Chechênia. Lá, eles conseguiram manter a criminalização de ser homossexual, quer dizer, lá a homofobia é regulamentada. Então, eles têm que fugir, eles têm apoios de instituições humanitárias mundiais para poderem se refugiar em outros países. E é um documentário que usa o deepfake. Então, ele tem aquela maquiagem virtual. Então, é um documentário que traz um debate ético muito grande, porque
assim, o rosto das pessoas foi alterado para a gente não conseguir identificar. São pessoas, só que o rosto deles é falso, é outro rosto. Então, assim, é por uma boa causa. Só que até que ponto essa linguagem, se aplicada em um filme totalmente documental, não pode provocar danos no futuro se for usada de outra maneira, né? Então, o filme tem um debate ético muito grande, mas, além desse filme, eu destaco 17 quadras, também da Mostra São Paulo, um filme norte-americano também fortíssimo. Grandes filmes da Mostra Ecofalante, grandes documentários são do Canadá, inclusive o Golpe Corporativo, que a gente lançou nas redes aí no dia da invasão do Capitólio, porque antecipava um pouco essa lógica do sistema americano. Um também do Ecrã, documento Giverny, o Gerações, também da Lynne Siffer, também do Ecrã. E para quem gosta do mais tradicional, da Kelly Reichardt, o First Call, que passou em Berlim, também tem texto lá na apostila, também é um filme muito interessante. Também considero um dos destaques do ano. Não, eu queria falar uma coisa em relação ao deepfake, né? O Jorge destacou aí que vem tendo um debate ético. Eu acho que a gente já tem aí alguns textos produzidos falando sobre o perigo desse tipo de utilização. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que ficar atento aí. E lembrar que o First Count realmente é um filme que eu acho que ele vai figurar em quase todas as listas. Eu tenho visto ele. Talvez tenha alguns filmes aqui que a gente citou que sejam filmes mais assim que entrem em várias listas. Eu acho que A Morte Branca do Feiticeiro Negro, que entrou na minha lista, é um que tem sido repetido. Eu acho que da lista do Jorge, talvez o First Count seja o que vem aí com uma força para vocês encontrarem em outras listas. E destacar que, como vocês já viram, a gente tem uma pegada aí social forte, né? E da Europa, né, que também é muito difícil você comparar cinemas, né? A gente está falando de vários países, né, muito diferentes entre si, mas eu destaco como o escolhido, o Malm Krog, da Romênia. Aliás, é um filme do Cristi Puiu, que, assim, se a gente, acho que só cobrindo a Assembleia Geral da ONU, a gente consegue adicionar tantos países diferentes à nossa lista porque ele é uma produção da Romênia, mas ele é em coprodução com Sérvia, Suíça, Suécia, Bósnia e Macedônia do Norte. É um filme incrível, assim, é um filme de um cenário só, então é um filme de 3 horas e meia, são diálogos da alta corte da Rússia, né, quando você vê ali que a crise do czarismo, então é um filme excepcional, assim, acredito que seja um dos mais bonitos do ano. Vai ser pouco visto, né? Porque até por ser da Romênia, por ser um filme longo, então é um filme que, assim, quem já é mais iniciado, quem desperta esse interesse nesse tipo de filme que vai assistir, mas vale a pena para quem gosta. Mas eu destaco também a estreia do Suzanne Lindon, uma cineasta francesa de 21 anos, 20 e poucos anos. Ela lançou 16 Primaveras, que é um filme que consegue brincar com aqueles signos da novela vague, de uma maneira muito interessante. Ela ocupa, é uma adolescente que ela ocupa Paris de um jeito dela, tem uma coisa de tomada de discurso ali. É uma realizadora jovem que faz uma obra assim excepcional, também, mas aí já é um filme mais palatável. Eu acredito que vai ter vida longa. Ele seria exibido em Cannes e não foi, né, porque não teve festival, então ele deve circular em festivais aí também em 2021. Tem um filme da Grécia, do Siamak Etmandi, que tem entrevista com ele também lá na apostila de cinema, chamado Pare, também, que é incrível. O Sibéria, do Abel Ferrara, apesar de ser uma viagem que muita gente acha ególatra, visualmente é incrível, é uma narrativa muito interessante. Então, assim, é um filme muito ame e odeie. Vale a pena assistir, porque são os filmes que dá mais vontade de assistir, porque muita gente achou uma queda muito grande nos últimos anos do cineasta. Tem outros que acham que ele nunca esteve tão bem, justamente nessa coisa dele revisitar a própria história, os próprios demônios. Então, é um filme que vale a pena assistir.
E, além desses, eu destaco de Portugal um filme chamado Mosquito, que foi quase o representante do país no Oscar, do João Nuno Pinto, que muitos consideram 1917 só que bom, porque é um filme que é um soldado português que vai para Moçambique e assim, aí ele tem contato com as pessoas ali, então ele realmente ele entende o peso de ser o colonizador, e aí tem situações ali em que ele passa a depender daquelas pessoas, então ele faz uma revisitação um pouco delirante, porque, né, ele está ferido, então tem uma coisa de ancestralidade ali, mas tem essa reflexão do protagonista sobre o que é ser colonizador e opressor, porque você está no território de quem você está oprimindo, né? Então é um filme que comporta essa discussão, mas é um filme de guerra muito bem feito, e uma animação polonesa. Vou tentar falar o nome do realizador, Mariusz Wilczynski, acredito, que se chama Matthew e Saia Desta Cidade, que é também um filme autobiográfico, mas ele é belíssimo, também tem essa coisa de você revisitar os seus próprios demônios. Ele é um realizador, ele é um animador, né, um desenhista já veterano, mas ele entra na competição de novos diretores, porque esse é o primeiro longa-metragem dele. E tem um outro nesse sentido russo, que é o Nariz também, que vai por essa mesma lógica, um cineasta que foi até perseguido na época do regime soviético, e agora, já ali com seus 80 e poucos anos, ele lança um longa revisitando a própria história, também em animação. Então, também a animação, já há muitos anos, é uma linguagem que te permite transitar por muita gente, né? Não é o primeiro, a gente tem o Persépolis, de Valsa com Bashir, desde aquela época a gente tem animações que conseguem trazer essas questões adultas, contemporâneas ou históricas, que encontram talvez uma limitação estética no live action, digamos assim, e o Matthew e Saia Desta Cidade é um dos grandes representantes dessa animação que entra no onírico de 2020. Então, com isso, a gente falou aí por volta de uns 100 filmes, né, Roberta? Dos quase 800 que tem texto lá na apostila. Eu ia Foi falar intenso. que o Jorge, assim, eu acho que a minha lista é mais visceral que a do Jorge. O Jorge, ele se disse mais pragmático, mas ele roubou. Porque ele não fez 15 filmes, ele fez, sei lá, 60, 70. Então, assim, levando isso em consideração, mas eu acho que tem uma questão, eu acho que é interessante a lista do Jorge, porque ele procurou transitar pelos vários festivais. De qualquer maneira, eu acho que a gente abarcou aí de diversas maneiras possíveis, né, diversas formas possíveis, os filmes que mais impactaram a gente durante o ano, tentando fazer esse mix entre os diversos festivais pelos quais a gente passou no primeiro ano de apostila e os que mais mobilizaram esteticamente e emocionalmente a gente. Eu quero agradecer ao Jorge pela parceria durante o ano, né? Foi um ano muito, muito complicado para todo mundo. Eu acho que isso impacta também na maneira como a gente vai sentir esses filmes e como a gente acabou percebendo esses festivais, né? Ou mergulhando em um ou outro. Eu acho que o Jorge aí falou do Festival da Cinemateca Pernambucana, que eu cobri. Acho que eu cobri, foram quase 100 filmes em 3 dias. E, para mim, aquilo ali foi importantíssimo. Então, acho que tem essa questão também da gente ter, de alguma maneira, se envolvido emocionalmente com as mostras e com os filmes que a gente estava vendo para conseguir mesmo e dar conta das coisas todas que estavam reverberando ali naquele início de pandemia, de isolamento social, e, enfim, um monte de coisa acontecendo. Eu acho que, para mim e para o Jorge, foi um ano de muitas mudanças, não à toa a apostila surge agora, né? Eu acho que tem toda uma motivação aí para ela surgir. Mas queria agradecer bastante ao Jorge e a quem acompanhou a gente, né? Aos nossos espectadores e leitores, mas também as nossas parcerias, a Bombozilla,
a Rosebud e agora a NC Curadorias, que vem aí. Na verdade, a Nelly da Capela, que é essa NC Curadorias, foi uma das nossas primeiras entrevistadas interações virtuais. E agora, aí, no final do ano, para esse início, ela veio como parceira. Então, essa última mensagem que eu quero deixar, passo a bola para o Jorge. Eu que agradeço. Assim, foi um ano difícil para novos projetos, né? E a gente tinha essa ideia já há um tempo e ela ressurgiu já no contexto de pandemia. Então, a gente teve que lidar com as mudanças do nosso dia a dia e com um projeto que é um filho, né, que demanda quase o tempo todo disponível que a gente tem livre, sem a gente ter deixado todos os nossos afazeres para trás. Então, foi muito intenso e, assim, a gente conseguiu fazer bastante coisa. Então, agradeço pela parceria também, por você ter dado mais esse empurrão, né, para a gente colocar de vez o bloco na rua. Então, a gente não parou, né? A gente está fazendo um programa que a gente está lançando no início de janeiro, mas a gente publicou texto até o dia 30 de dezembro, a gente já publicou texto em 2021, então a gente está encerrando um ciclo, já começando outro, é muito intenso, então a gente tem novidades acontecendo a todo instante, mas a gente queria fazer esse grande revisa com uma quantidade máxima de filmes de referência que a gente teve no ano, até para a gente revisitar esse 2020 muito intenso sempre que a gente puder. Então, queria agradecer também a todos esses realizadores que fizeram esses filmes. Muitos deles entraram em contato, né, com a gente entrevistou, tem programas gravados, então a gente espera que a gente possa trocar ideia com outros também ao longo de 2021. Então, a gente vai deixar aí, se você está assistindo pelo YouTube, se inscreve no canal, ativa a notificação. Se você está ouvindo pelo Spotify, acompanhe o feed. A gente vai deixar vários links com textos, com as nossas listas, para quem quiser ter aí as informações. A gente vai criar uma lista no Letterboxd, então, com todos esses filmes que a gente mencionou aqui, de destaques. Então, é isso. Esse foi mais uma Apostila Revisa. Muito obrigado e feliz 2021 para a gente. Até a próxima. Que seja melhor. Até lá. Até a próxima e a gente segue junto.